queria ouvir a sua voz pedindo para Deus falar com você. Você pode fazer isso? Fala: Deus, fala comigo. De uma maneira simples, mas faz sua oração. Pede para Deus fazer isso. Isso. Fala comigo, Deus. Revela aquilo que está no seu coração para mim, para a igreja. Não nos deixe ser uma resposta daquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, a sabedoria. Senhor, nos dá a graça. Nos dá, Senhor, temor. E nos enche de fé nessa hora, para que a sua palavra nos alimente. Pai, em nome de Jesus, alimenta-nos com a tua palavra, Deus. Senhor, deposita sobre cada um de nós aqui a porção do teu Espírito, e traz a revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, queremos ouvir a sua doce palavra hoje, e queremos experimentar do teu amor, Senhor. Sela, Senhor, esse momento com o teu Espírito, e que nós possamos aqui, Senhor, receber mais e mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Fala: em nome de Jesus, eu recebo com fé a palavra de Deus, que transforma a minha vida, que muda a minha alma, e que me dá uma nova força, um novo motivo para continuar minha jornada, lutando como um grande guerreiro. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Vamos ministrar com alegria, amém? Com fervor. Enquanto eu prego, eu quero que você responda a essas palavras com seu amém, com seu glória a Deus. E César pode ficar na câmera dando os seus zooms, tirando o zoom, tá? Fazendo isso, por favor, e checando o áudio, amém? Para nós podermos aí ter uma boa gravação e reproduzir isso durante a semana. Eu recomendo você assistir as palavras durante a semana, novamente, amém, irmão? Se a palavra ela é boa, ela vai dar mais vontade de você comê-la. Então, se você se alimenta da palavra e insiste nisso, ela vai perdurar o efeito nela na sua vida e vai transformar você, amém? Então faça isso, o recurso está lá na internet. Semana passada tinha um pessoal até do Japão assistindo a gente aqui online, né? Os parentes, né, Kézia? Todo domingo eles estão assistindo. É que é de manhã, né? Segunda de manhã agora lá já, né? Amém. A Eliane, Yudi, né, que a gente morre de saudade deles, assistem a gente lá, né, no Japão. Olha que benção, a palavra do Senhor é poderosa mesmo, amém, irmãos, glória a Deus. Eu quero então falar um pouquinho sobre paternidade espiritual. Hoje é dia dos pais, promovido aí, né? Uma vez eu preguei que foi no dia das mães, eu dei uma sarrafada na igreja, aí o irmão veio lá para mim e falou assim: ô pastor, eu pensei que o dia das mães você veio com uma palavra mais assim, você desceu o cajado. Foi amém, irmão. Miguel. Foi o Miguel. Amém, Miguel. Aqui a mãe dá bronca, né? Então a gente. Mas hoje eu vou vir com a palavra falar de paz. Porque veja, nós temos que entender, irmãos, que nós estamos sofrendo hoje em dia consequências na nossa sociedade, na nossa família, por causa da ausência dos pais nos lares. Isso é fato. Nem adianta, eu vou te falar algo. Você viu essa semana o que aconteceu com essa família de PMs, né? Eu compartilhei lá em Itaém. A tristeza de você, estão supondo, né? E pode ser que seja verdade, que aquele jovem, né? Adolescente de 13 anos, que devia estar numa célula em nome de Jesus, né? Que devia estar cultuando a Deus, buscando o Senhor. Olha a capacidade que uma criança tem de fazer o que fez. Para quem aqui não está nem sabendo disso, levanta a mão, só para mim. 2, 3. Legal, isso está direto nas notícias, né? O menino matou pai, mãe, tia, avó, 13 anos, com um tiro certeiro, algo profissional assim, com uma .40, uma arma poderosa. Filhos de policiais, os pais militares, o pai ensinando o filho a atirar desde pequeno, ensinando o filho a dirigir carro desde pequeno. 13 anos de idade, o menino, provavelmente foi um menino que fez isso. Eu ainda duvido no meu coração que uma criança tenha essa capacidade, mas sem Deus, irmão. Agora, quando eu não tenho um pai presente, tem um pai dissimulado, que vai e ensina um caminho para o filho que pode conduzi-lo à morte.
A palavra de Deus diz assim: ensina o caminho, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Então, nossa responsabilidade como pais, como homens de Deus, como pais espirituais, porque pode ser que você esteja sentado aqui, não seja pai ainda, mas você é pai, mãe espiritual de alguém. Nossa responsabilidade é criar os nossos filhos debaixo da palavra, para que eles possam crescer e não se desviar deles. Falei: pastor, mas você ensina isso? Eu ensino. E seus filhos podem ser que se diziam? Pode ser, mas eu creio pelo poder da palavra, que os nossos filhos um dia vão ter que se render aos pés de Jesus. Eu vou falar, a escritura não falha, e nós temos que ensinar. Agora, o que nós temos vivido hoje é a ausência desses pais, ausências de homens nas casas, e está formando, sabe o que? Jovem sem padrão, jovem que se envereda por caminhos errados. Poxa, passa um pente fino aí, uma peneira, e você vai ver que hoje nós somos fruto de uma sociedade que vive se separando e casando, se separando e casando, tendo filhos de pais diferentes, sem estrutura na casa, e o resultado disso está sendo filhos sem padrão, filhos que não têm a identidade de pai determinada. Pega na questão do homossexualismo, por exemplo. Eu tenho uma tese, uma teoria, e eu nunca vi ser batida por enquanto. A maioria, 95% dos jovens que se envolvem com... Irmãos, deixa eu coçar meu joelho que está coçando demais, não sei porquê. Dos jovens que se envolvem com homossexualismo, eles tiveram algum problema na infância por causa dos pais. Pais ausentes, pais que não se posicionavam, pai que não parava em casa, ou pai que nunca teve em casa, nem conheceu o pai, ou pai que agredia a mãe, ou pai que era envolvido com outros caminhos. Olha, de todos os homossexuais que eu já conheci, que eu já tive contato, perguntei como que era a família, e a família era desregrada. Agora eu tenho uma teoria para isso. Primeiro, a palavra de Deus diz que é antes no natural para acontecer no espiritual. Sim ou não? Isso é a palavra de Deus. Bom, se é antes no natural, a biologia estuda, e é fato, que quem determina o sexo da criança é o homem. Sabia que é o esperma que conduz, que tem lá os cromossomos XX, que é da mulher, ou XY, que é do homem, que fecunda o óvulo e gera na mulher menino ou menina, o bebê. Então é o espermatozoide do homem. Então você é mulher por causa do homem. Amém? Amém, mulheres? Você nasceu mulher por causa de um homem. Só a mulher era impossível fazer isso. A escolha é do homem. Até nisso, Cláudia, até nisso, o teu pai que escolheu você ser mulher. Não dá para correr, não dá para ser insubmissa ao homem, porque o homem até isso escolhe você ser mulher, Kézia. Amém? Olha para o teu e fala assim: meu Senhor. Amém. Amém, está gravado. Mas deixa eu falar para você, isso é biologia, tá? Você estuda lá em genética, mas tem um peso espiritual também. O posicionamento do pai na casa, como um bom marido, um bom pai, amável, que cuida, que protege, que estimula, né, que ajuda a correr risco, que está presente, desencadeia na vida da criança a identidade sexual dela. Então isso aí é tese também. Isso não se comprova só por estatística, porque até minha irmã gosta de bater cabeça comigo com essas coisas. Fala assim: você pode pegar qualquer caso, eu mostro para você que tem problema. Uma família regrada, irmão, uma família posicionada, uma família que anda debaixo da graça de Deus, vai formar filhos conforme a sua imagem. Não tem jeito, isso é a palavra, isso está lá escrito, desde o início foi assim. Se você pegar Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Abraão cometeu um erro, ele foi lá e mentiu que a mulher dele era a mulher dele, falou que era irmã, e aí Abimeleque lá foi lá e queria deitar com ela, e quase que comete, ele estava com medo, aí ele mentiu. Sabe qual foi o resultado disso? Isaac fez a mesma coisa. Vai mente. Então a gente copia as coisas boas do pai, mas as coisas ruins também. Olha, erro de um pai se repetindo na vida do filho, uma maldição hereditária nisso.
Abraão dormiu com a sua serva, a esposa, né, serva da sua esposa. E Jacó fez a mesma coisa. Também teve lá uma serva que ele coabitou com ela, e ela teve os filhos dela, teve 5. Abraão rejeitou seu primogênito, que era Ismael, até porque ele fez errado, e aí rejeitou. O que Jacó fez? Jacó não, Isaac. Também o primogênito não funcionou. O que Jacó fez também? Na hora dos filhos de José, que José trouxe mais velho, cruzou a mão, rejeitou o primogênito também. São coisas que se repetem de gerações. Davi teve problemas com mulheres, e no casamento, foi lá, adulterou, e aí foi homicida. Qual o resultado disso? Teve problema com Absalão, que também teve problemas com... Salomão teve 1000 problemas com mulheres, né? Aminon também teve problema com isso. Então veja, coisas se repetem. A gente é parecido nas coisas boas e nas coisas erradas também, porque é uma influência paterna. Então a posição do homem, a posição dos homens de Deus como pais, e não só pais físicos, pais espirituais principalmente, vai formar uma igreja forte aqui nesse lugar. Uma vez, orando com os homens, eu falei: Deus me disse que se nós tivermos famílias fortalecidas, essa igreja será uma igreja forte. O segredo está em ser uma família forte, irmãos. Eu pergunto: cadê teu filho que devia estar aqui? Cadê teu filho? Cadê os parentes? Cadê aqueles mais próximos? Cadê nossos filhos espirituais? Se você sair daqui e não se preocupa com aqueles que faltaram, caia fogo do céu na tua cabeça e te fumegue, porque isso é falta de zelo. Que pai é esse que põe os filhos no mundo e não corre atrás deles? Esquece. O Isaac não aparece no culto, você acha que está tudo normal? Eu saio correndo atrás dos meus filhos, onde está, porque não veio, o que está acontecendo, onde foi. É assim que tem que ser. O pai, ele deve zelar pela vida do filho. E nós temos que entender que Deus vai permitir você ter vários tipos de pais na sua vida. O pai biológico é um deles. Então você vai ter o pai biológico, aquele que te gerou. Você tem o pai que está no céu, Pai nosso, que é Deus, amém? Quantos tem esse Deus? Amém. É teu pai, diz a palavra que Deus é pai. Ele é pai. Jesus nos ensinou, quando vai orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Meu pai, você tem um pai. Não tem ninguém aqui órfão depois dessa palavra. E aquela conversinha: porque eu não tenho pai, porque eu não tive pai, porque eu sou tão, tadinho dele. Essa conversa é uma conversa fiada que não cabe mais para você. Você tem um pai que está nos céus, ponto. Só que você tem mais. Eu quero te ajudar a enxergar. Então você tem um pai biológico, você tem um pai celeste, você tem um pai em Cristo, que é aquele que te levou a conhecer Jesus. Você lembra da pessoa que te anunciou Jesus Cristo? Você lembra daquele que falou a primeira vez para você de Jesus? Falou: olha, tem um homem, Jesus Cristo, tem que crer nele. E se foi um pai espiritual para você, normalmente são os próprios pais que ensinam os filhos, né? Mas para aqueles que, no meu caso, que eu me converti primeiro da minha família, além da minha esposa, claro que falava de Jesus de vez em quando para mim, mas houve o tio dela, o Marinho, que esse pregou para mim, e eu vim acreditar nesse Jesus Cristo em cima do que ele pregou. Foi um pai espiritual, o pai em Cristo, que é aquele que anuncia o evangelho às pessoas. Todo mundo tem. E também tem um pai no ministério. O pai no ministério é aquele que ensina você o caminho que deve caminhar, aquele que te treina. Quantos tem um pai no ministério aqui hoje? Quem que é o seu pai no ministério? Fala: o teu líder, o meu anjo da guarda. É aquele que caminha com você. É meu pastor. O seu pastor também é. Mas é um tipo de pai. E nós vamos ter vários pais no ministério. Você vai entender que daqui a pouco você vai passar por um outro tipo de pai. Um pai que tem uma outra autoridade, porque você também cresceu. A nossa paternidade espiritual, ela vai sendo modelada. Nós temos o pai da igreja, que é aquele que fundou a igreja, aquele que edificou a igreja. Eu estou falando a igreja, a concentração de irmãos. Então aqui no caso fui eu, cheguei lá da terra dos Tupiniquim e vim aqui para a Baixada Santista para edificar a igreja. E aqui existe hoje a Igreja Videira. Então sou o pai da igreja aqui. Então um tipo de paternidade. Agora tem o pai de movimento. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé.
Billy Graham, quantos homens são influenciados? Pastor Aloysio, pode ser que você nunca falou com o pastor Aloysio, mas você tem ele como um pai, porque ele é o grande pai do movimento em células, ele, César Castellanos, né? Então, gente que marcou, né? John Wesley, o pai do avivamento lá na Inglaterra. Pensa, pessoas que nasceram, cresceram, que fizeram, marcaram, outros depois deles fizeram obras muito maiores, porque foram dar sequência, mas foi alguém que marcou, amém? Nós temos também o sogro, que é um tipo de pai. É sim. O sogro é um tipo de pai. Uai, Moisés teve um sogro chamado o quê? Jetro. E ele deu todo o modelo de igreja em células para nós. Nós trabalhamos em célula por causa de Jetro, o pai de Moisés. Que ele falou, você não vai dar conta de cuidar sozinho da igreja, você tem que dividir em grupos de 10, de 50, de 100. São as células, as redes de discipulado, as igrejas. E aí você assim pode cuidar. Então o sogro, tem sogro que é benção. É sogro, eu não falei sogra, eu falei sogro. Às vezes os irmãos confundem. Então, sogra também é. Eu estou falando de homens aqui. E também tem um pai substituto, que é aquele pai que você não é seu pai biológico, mas alguém que você atribui autoridade sobre a tua vida, que te ajudou, que estendeu as mãos sobre você, que cobriu você. É um pai também. É ele que te ensinou os caminhos, você se sente protegido por eles. Pode ser que hoje você tenha esse pai, não seja nem tão ligado com o seu pai biológico, mas seja muito ligado com o seu pai, né, substituto, que é um pai que abençoou você também, ensinando você. Agora abra a sua palavra em 1 Coríntios 4,14. Eu quero ler um versículo para você. Tá boa a temperatura aí, irmãos? Tá aí hoje? Tá escrito aí no esboço também. Quer marcar. Osmário quer marcar no livro. Eu dei o esboço para o Osmário da palavra, mas ele... Deixa ele achar, senão vai ficar bravo com nós. Acha. Amém, olha só. 1 Coríntios 4, verso 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, é para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Veja, por mais que você tenha outros preceptores, mestres, pessoas que vão te ensinar, você vai ter alguns pais somente. Pessoas realmente que vão marcar a tua vida. Muitas pessoas vão se aproximar para te ajudar a caminhar, mas só alguns vão marcar você de fato, mais do que um, mas não muito mais do que 5, 6. Mas são pessoas que vão marcar o teu coração, que vão marcar a tua história. E eu quero falar para você que o convite essa noite é você ser alguém assim, alguém que vai marcar a história de alguém. Então essa palavra é para todos nós. É uma palavra que não é exclusiva para os homens, porque envolve as mulheres, tanto para serem filhos, como para sermos pais e mães espirituais. Que o nosso encargo é gerar aqui, sabe, pessoas que vão vencer o maligno, pessoas que vão mudar a sua história, gente que vai se posicionar diferente, gente que vai avançar, que vai crescer. Amém, igreja? Então veja, eu intitulei aqui características de verdadeiros filhos, mas quero falar sobre os sinais da filiação. Como você reconhece os filhos de alguém? Como você pode reconhecer que esse é filho de fulano, de ciclano? Como que é? Alguém me dá uma dica? Aparência, Tony. Aparência, jeito, o que fala, como fala. Uma vez nós fazendo um chá de bebê de uma irmã nossa lá em Guarulhos, tinha uma brincadeira que as mamães tinham que levar, era uma foto das mamães de criança, e a gestante lá tinha que descobrir quem era a mãe. Então misturaram as fotos. Quando bateu a foto da Paula lá na mão dela, falou, essa aqui é a Paula, porque era a cara esculpida
da Vitória, né? A foto da Paula pequenininha, né? O cabelinho assim lisinho, né? Loirinha lá, e a Vitória memichose, mesma fátia, né? Igualzinha. Então a pessoa bate o olho e reconhece. Então veja, os sinais que você tem filho é quando pessoas se parecem com você. Amém? Amém, irmãos? Aí uma palavra aqui para os líderes: seus membros se parecem com você? Umas palavras que para os anjos da guarda: seus novos se parecem com você? Oram como você ora, tem valores que você guarda, né? Por exemplo, os meus liderados se parecem comigo? Eles têm as mesmas paixões ministeriais que eu tenho? A mesma vocação? Eles amam a oração como eu amo? Eles amam a adoração, a presença de Deus como eu amo? Eles são zelosos, guardam o que eu guardo, ensinam o que eu ensino, repetem o que eu falo? Isso é uma marca que nós temos discípulos e temos filhos espirituais, quando nós olhamos para um e lembramos daquele. Essa semana aqui um irmão lá assistindo uma palavra, aquela palavra, né, como aumentar o fervor, que eu ministrei, como aumentar o fervor de Deus na nossa vida. Estava lá no YouTube e ele comentou lá, foi o pastor César, ele é uma irmã, acho, a irmã Vilma, lá da Vila Mariana, da Zona Sul. Ela escreveu: pastor César, como eu assisto às suas pregações e lembro do pastor Gilberto. Tem uma marca, eu falei assim, tem mesmo, porque foi alguém que eu me espelhei, pouco tempo, que eu considero pouco tempo. Fiquei 5 anos andando colado com ele, pouco tempo, podia ser 10, 20 anos, 30 anos, mas eu só andei isso, ainda estou na cola dele. Obrigado, Petros. Mas há uma marca na minha vida, há uma marca no meu ministério, que é uma raiz dele, e que quem olha eu pregando vai lembrar dele. Quando o Peterson começou aqui comigo, ele falou: nossa, eu lembro demais pastor Marcelo pregando. Eu falei: é verdade, porque eu tenho traços de admiração, desejei muito andar com esse homem, amei muito a palavra que ele ministrou, sempre aproveitei as oportunidades, e nós pegamos isso. Pegamos porque admiramos, porque amamos a unção. E eu vou te falar algo: se você é alguém que influencia, você vai ter filhos espirituais. O grande lance está aqui, porque às vezes nós falamos, mas cadê os nossos filhos espirituais? Pergunto: cadê os irmãos da tua célula? Onde está fulano, está ciclano, onde está beltrano? As pessoas não dão valor porque nós damos. Ok, eu te dou a liberdade, hoje é dia dos pais, eu acho que você tem pai, você quer visitá-lo, amém, glória a Deus. Tem gente que nunca viaja, pega um dia desse para viajar. O Maurílio fez isso hoje, falei: tem que ir mesmo, está com o pai dele, que tadinho, está bem enfermo, o filho dele que está para São Paulo agora, o Bruno, então eu quis passar por lá hoje, glória a Deus. Mas espera aí, tem muita gente que está agora assistindo o Domingão do Faustão, que cai o dedo dele, ele não está amando a palavra de Deus, não está vindo aqui desfrutar desse tempo conosco. Não sei onde você está, não sei qual a sua prioridade, não sei, mas se você é uma pessoa que não ama chegar no horário, por exemplo, você não parece nada comigo, você não é filho meu ainda, porque meus filhos amam o que eu amo, meus filhos fazem o que eu faço. É muito legal falar assim: eu quero ser como pastor, mas você tem coragem de pagar o preço que o seu pastor paga? Porque se você não tiver coragem, você só está afim de ter a glória que ele tem, de ter a unção que ele tem, mas não está nem um pouco preocupado em pagar o preço que ele paga. Então nós temos que entender que existem semelhanças entre os pais e os filhos, e se você é filho espiritual de alguém, você tem marca, amém? Então, primeira semelhança, primeira característica é a semelhança. Já falei bastante dela, que um filho ou uma filha se parece com o pai. Isso está lá em João 14, se você quiser uma base bíblica para isso, e parar de ser teimoso e achar que estou falando churumelas no teu ouvido, você abre a Bíblia em João 14, verso 9, né? Está lá, abre aí. Segunda página, eu achei, tá? Terceira página aí? Ah, está na terceira, é verdade. Deixa eu falar uma outra coisa antes disso aí,
para não esquecer, que eu acho super importante. A importância de você ser alguém posicionado espiritualmente. Os filhos podem fazer obras maiores que seus pais. Eu tenho certeza que isso é profético. Porque Deus diz, Salmo 127, que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. É interessante porque o arqueiro é o pai, é aquele que lança os filhos. Se os filhos são as flechas na mão do arqueiro, o arqueiro é o pai, é aquele que pega os filhos e traciona os filhos e lança. Então os filhos vão muito além do que os pais. Eu acredito que os irmãos aqui, a próxima safra de pastores, fica olhando o Renan, por exemplo, que está lá, né, fazendo um seminário. Depois ele vai contar um pouquinho como é que está sendo, né, o seminário dele. Nossa! E aí eu imagino, irmão, na idade que esse jovem tem, eles acordam às 5:30 da manhã para ir fazer um café rapidinho lá e tomam um café 6 horas orando. 1 hora sem parar, 7 horas começa a aula. Então 7 até umas 11 e pouquinho aula, aí almoça, descansa um pouquinho e volta. E as aulas vão até às 7 da noite depois. Termina às 7 horas da noite, eles têm que fazer um tempo de estudo. Tudo aquilo que eles viram durante o dia, eles precisam reler e entender. Aí é estudar. Então na sala de aula eles assistem, depois desse período eles vão estudar aquilo que eles aprenderam. E tem os trabalhos, os livros para ler. Então 11 horas é hora de deitar. Aí eles vão lá, deitam. Então eles chegaram no primeiro dia, o pastor Gilberto falou assim, vocês leiam os 5 primeiros capítulos de Gênesis, amém? Que nós vamos dar aula de Gênesis amanhã. Então chegando no sítio, vocês leiam os 5 primeiros capítulos. Eles chegaram a 1 hora da manhã no sítio, porque ficaram o primeiro dia, ficaram em Guarulhos. Chegaram 1 hora, e aí são 10 seminaristas, devem chegar mais. E aí dos 10, só ele e uns 2 ou 3 de Guarulhos que foram ler, que foram estudar. Os restos foram dormir. Falaram, não, olha que oração, não vão dormir, senão amanhã a gente não consegue assistir aula. Aí o Renan falou assim, olha, o pastor Gilberto falou para a gente ler os 5 primeiros capítulos e estudar os 5 capítulos de Gênesis. Aí os que são de Guarulhos olharam para o Renan e falaram, melhor a gente estudar. Aí alguns que não são assim, não botaram fé, dormiram. Aí no outro dia, de manhã, começou a aula e tal. Pois bem, antes de começar a aula, quem é que estudou os 5 capítulos de Gênesis? Aí só o Renan e mais 2, 3 levantaram a mão. E os outros, né, estavam no seminário, aí deles se mentir. Aí eles, vocês não estudaram? Pois bem, vocês têm 3 minutos para estudar esses 5 capítulos. 3 minutos, agora, a gente vai ficar vendo você ler. Aí teve um lá que quis ir no banheiro, e tudo lá tem que avisar. Vou fazer aqui também, você quer ir no banheiro? Você fala, pastor, eu posso ir no banheiro? Eu falo, pode, vai lá. Aí só se avisando. Aí o cara, né, um aluno lá, o pastor foi mexer no projetor ali porque está dando problema, o aluno levantou e foi no banheiro sem avisar. E demorou 15 minutos. Ia ser um piriri lascado, né? 15 minutos no banheiro. Aí ele voltou com um agasalho, foi buscar um casaco. E o Renan tremia de frio, porque esse cara adorando lá, né? No momento de orar, ele estava com a camisa curta. Aí começou a aula e começou a baixar aquele calor e começou a dar frio nele. E o Renan tremia. E aí me chega o rapaz e o pastor, onde você foi? Eu fui no banheiro. Eu falei, você pediu minha autorização? Ele falou, a primeira é uma advertência. A primeira é um aviso. O segundo é uma advertência. O terceiro é expulsão, você vai embora. Vocês não têm noção que é seminário. O Renan escapou da base aérea pensando que ele estava se livrando do exército. Ele saiu da base aérea, glória a Deus, militarismo, esse negócio de ditadura, estou fora disso. Aí caiu no seminário, tome. Eu estou doidinho para mandar o Cezinha para lá, Cezinha, mandar o Brian, mandar o Elton, né? Começa a faltar em culto, né? Vamos acertar aqui os pais que nós vamos mandar esse pessoal, né, Elias? Vai lá, fica lá 2 anos lá. Mas, olha aqui, os filhos então vão fazer obras maiores. Renan vai fazer coisas muito mais do que eu estou fazendo. Os irmãos aqui vão muito além do que eu. Mas, mesmo assim, eles não vão ser tão reconhecidos como os pais. Por exemplo, né, Eliseu, ele fez obras maiores que Elias. Ele pediu a unção dobrada. Ele fez realmente
obras 2 vezes maiores que Elias, mas quem é lembrado como pai espiritual? Por quê? Eu pergunto para você, quem é filho espiritual de Eliseu? Você lembra do nome dele? Tem lá o Geazi, e seguiu mesmo. Quantos pisados na bola deu? Andou colado mesmo esse Geazi. Moisés tinha lá Josué. Josué entrou na terra que Moisés não pôde entrar. Conquistou aquilo que Moisés sonhou conquistar. Pergunto, cadê os filhos espirituais de Josué? Quem são? Quem é lembrado? Moisés. Aí quando Jesus se manifesta no Monte de Oliveira, apareceu lá Josué, apareceu lá Eliseu, que fez o dobro das obras, Josué que conquistou Canaã, que entrou em Canaã, que conquistou Jericó, derrubou Ai e as outras cidades. Foi? Aqueles que geram serão lembrados por Deus também. Você tem que ter filho espiritual, irmão. Você tem que gerar filho espiritual para ser lembrado por Deus. Por isso o Rodrigo falou assim: pastor, desde ontem eu estou com um clamor no meu coração para falar sobre pais, nós temos que gerar. Eu falei, irmão, essa é a palavra de hoje. Não preciso nem orar por isso, porque eu vou pregar sobre isso. Nós precisamos ter filhos espirituais. Você tem que sonhar com a tua rede já, Miguel. Você não tem que sonhar mais só com a rede. Coração de Davi é fato, já existe a célula. É só esperar que venha a rede. Agora você tem que começar a sonhar com a tua. Você tem que sonhar, jovem, com a tua rede nos Radicais Livres, com o avanço dela. Você que está aqui tem que sonhar o seguinte: olha, eu também quero fazer parte dessa história. Eu também quero influenciar outras pessoas. Eu quero chamar meus amigos, meus irmãos, para participarem desse Deus poderoso que muda história, desse Deus poderoso que muda cidades, que muda famílias, desse Deus poderoso que cura enfermos, desse Deus poderoso que liberta o povo. E olha, isso aqui não é só para os cadetes marciânicos aqui, que são os líderes, o pastor. Isso é para cada um de nós. Você é uma autoridade no reino do Espírito. Sabia disso? Sabia que Deus está depositando em você autoridade? E há uma tendência religiosa nós é achar que é só o pastor, que é só os líderes. É você, irmão, porque você tem um encargo poderoso de Deus na sua vida, que é de representá-lo. Você está me ouvindo? Então veja, a primeira característica é que você tem que se parecer com o teu líder. Isso serve para todo mundo aqui. Para todo mundo aqui. Todos nós temos que ter características e valores que marcam a vida dos nossos líderes. Valores, claro, abençoados, poderosos, valores de Deus. Agora uma outra coisa, abre aí João 8,35. Vamos esperar aqui o Osmário. Ele está acompanhando na íntegra aqui, irmãos, o Osmário. Eu falei para ler o outro ponto, ele pediu um tempo para ele poder achar lá, porque ele tem escrito lá e ele está procurando e achando na Bíblia dele. Quem não trouxe Bíblia hoje? Levanta a mão. Pode levantar, Eva, já levantou. Quem não trouxe Bíblia. Qualquer coisa, senta do lado do Osmário lá, ó, e está grifando. Meu Deus, é isso aí. Amém. Deus mandou ele aqui para incomodar nós. Amém. Eu tenho certeza que na próximo culto você já vai pensar, né, Eva? As duas vezes. Cadê a Bíblia? Nelson, cadê a nossa Bíblia em nome de Jesus? Amém. Segundo ponto, né? João 8,35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aleluia. Um filho ou uma filha é para sempre, irmãos. Vamos falar em voz alta? Fala, um filho ou uma filha é para sempre. Jesus disse isso, que o escravo não fica sempre na casa, é só um pouco. Eu falei com o irmão que não está mais conosco aqui, falei, poxa, irmão, o irmão teve tão pouco tempo com a gente, né? Nem deu tempo de
né? E eu fico receoso que o irmão fica quicando de lugares assim, e o tempo vai passando, e ele experimenta lá o negócio, 6 meses já vai embora, e vai lá outro lugar, 6 meses vai embora. Aí esse irmão falou: não, pastor, mas o tempo que eu fiquei aqui foi um tempo abençoado, aqui eu aprendi isso, aqui eu aprendi aquilo, a minha vida com a minha família foi restaurada aqui, e foi uma bênção para ele, glória a Deus. Mas eu fiquei pensando comigo, não se cumpriu o propósito na vida dele nesse tempo. 6 meses, o seu encargo pela obra de Deus dura 6 meses. Você é um viajante lunático que fica pulando de igreja em igreja. É isso que você quer? Que tipo de reino você vai edificar para Jesus Cristo? Se é um fiscal do governo celeste, você vai lá nas igrejas para ver se está tudo correto? E aí você acha os problemas dela, você cata os problemas e vai lá levar para o outro, e fala: eu estou saindo de lá porque aqui tem problema ali, então aqui não sei o que lá. Sabe, gente que não, primeiro, eu duvido que teve uma palavra de Deus para ficar, e se teve é desobediente, porque a gente que chega e fala assim: eu não tive uma palavra, Deus me pediu. Eu falei: irmão, tão estranho, né? Deus pediu para ficar só 6 meses, hein? Que Deus é esse que tem uma validade, né, do quê? O que dura? Não, de produto que você compra na Pagé, né? 6 meses, então ainda é mais, aqui normalmente é 3 meses. Você entra na igreja, Deus põe um selinho na sua testa, assim, até mês tal. Aí quando acaba o selinho, perde a garantia, você vai embora, vou para outra. Sabe, filhos são para sempre. Filhos querem marcar história, filhos querem dar continuidade. Então nós temos que entender isso, que como pais, nós temos que demonstrar que nós somos perseverantes, que essa obra é para gastar a vida. Eu estava falando isso também. Falei: irmão, eu não estou crendo, eu estou vivendo que isso aqui é de Deus mesmo. Ou você acha que isso aqui é um conto de fadas? Nós estamos lá na igreja para ter um tempo gostoso, vai lá, isso aqui, irmão, isso aqui é para valer. Isso aqui me custou, sabe, uma faculdade. Isso aqui me custou uma vida muito mais regalada financeiramente, abrindo mão para poder servir o reino de Deus com alegria, com prazer. Isso aqui é verdade. Eu não estou brincando de ser igreja, eu não estou brincando em fazer discipulado. Hoje eu tive a reunião com os 3 Ws. www.tapioca com acarajé não, com açaí, né, .com.br. Estava aqui, www. Esses são os www. Pleno dia dos pais. Para muitos pastores, dia dos pais, eu vou ser honrado. Eu vou chegar na igreja porque eu sou o pai deles. Está aqui meus filhos, cadê os presentes? Cadê os presentes? Quem lembrou de trazer um presente para mim hoje? Cadê os meus presentes? Está aqui, caneca. Mais uma para coleção. Mais uma caneca para coleção. Dia dos pais. Ontem eu ganhei uma meia, hoje eu vou ganhar uma caneca. Então, o privilégio, né? Pastor de 2 igrejas, tem que ganhar, né? Ganhei. Oh, aleluia. Tá bom, no seu aniversário eu vou falar isso para você. Eu estou brincando, irmãos. Você sabe que não ligo para isso. Mas o que eu quero dizer para você aqui? Poxa, eu fui, né, Juan? Cadê o Juan? Está lá atrás, do lado do Tairo. Eu saí ontem, fui dormir, era 1 e pouco da manhã. Podia dormir até um pouquinho mais, o último domingo, antes de começar a maratona de aula. Mas eu abri mão para vir aqui. Aí eles chegaram: pastor, desculpa. Eu falei: irmãos, desculpa por quê? Para mim é prazer estar com os irmãos. E aí desce o sarrafo nos 3 Ws. Aí sei que lá, e aí acaba chorando lá no final. Até eu não aguentei, chorei com eles e tal, e fomos embora daqui, alegre, feliz, porque Deus alinhando as coisas, aprumando as coisas. Uai, pastor, porque você abre mão do seu dia de descanso? Você também é pastor, devia descansar. Uai, eu descanso, irmão, e se não der para descansar, eu não descanso. Eu vou fazer o que for necessário. Eu não estou aqui querendo, né, tirar férias na praia. Eu estava indo embora ontem com a praia lá para Itanhaém, pela praia com a Paula, e aí eu olhei, a praia estava bonita, porque estava sol, tinha poucas pessoas, porque estava um clima um pouco frio, e aí eu falei: nossa, né, é bonito demais, não é? Mas, né, eu acho que eu fico pensando, um monte de gente lá em São Paulo deve ter o sonho de morar na praia.
Né, Elias? Eu vou morar na praia. Já pensou morar na praia? Quando eu era criança, tem uma tia que mora aqui, eu ficava fascinado, que eu via no apartamento dela, eu podia ir na praia todo dia. Meu, a praia. Mano, eu não vou um dia na praia. Eu não tenho vontade nenhuma. Eu falo, é mó bonito, que gostoso, mas não me dá prazer nenhum. Eu não tenho esse foco, não é minha vontade, não é minha paixão. Minha paixão é gerar a Deus, minha paixão é gerar a igreja, minha paixão é ver as pessoas se converterem, mas é ver gente se converter para ficar de fato, não é para ver gente com validade de orgulho, gente que dura um pouco. Glória a Deus, vem cá, pastor, a tua pregação marcou minha vida, aí dá 2 meses o cara rapa fora. Poxa, como que nós vamos edificar alguma coisa junto, irmão? Como é que eu posso acessar seu coração? Se alguns dias somente eu tenho de ambiente com você, e aí vem o primeiro vento, você já fica balançado, o terceiro vento, você já pensa em desistir. Então não dá. Filho é para sempre. Filho é para sempre. É gente que entra na casa e não deixa. Se você tem um coração de filho, você não fica querendo trocar de pai. A comida não está boa hoje, deixa eu raspar fora, deixa na vizinha. Ô mãe vizinha, tem uma comida melhor não, que minha mãe aqui, eu abro mão, eu troco. Você troca sua mãe por causa do tipo de comida que ela faz, porque ela pega no teu pé. Quantos aqui tem uma mãe chata? Um pai chato? Ninguém levanta, né? Levantou a mão, Miguel. Bota ele para arrumar aquele quarto hoje, Miguel. Hoje. Ai de você, se não... Ele é chato mesmo, mas você troca. Você vai trocar porque ele pega no seu pé que tem que arrumar o quarto? Troca de pai então. Vai lá. Ninguém faz isso. Você pode trocar de chefe. Você troca de chefe, troca de namorada, que não gostou da namorada. Tem gente que troca até de esposa, porque não gostou. Agora, trocar de pai. Vou trocar de pai, vou trocar de filho. Dá para trocar de filho? Se desse... Estou brincando, filho, estou brincando. Não troca, irmão. Não troca. Pode ter os defeitos que for, pode ter os problemas que for, pode dar vontade de surrar que dá, mas nós não trocamos. É aquele lá, porque aí a gente olha assim grande, dá vontade de... Mas depois você para e lembra como era pequenininho, como foi crescendo, o jeitinho que era. Aí você fica sonhando quando ele te der os netos, quando amadurecer, tomar jeito, tomar atento, parar de fazer as asneiras que faz. Então você ainda tem uma esperança, e você não desiste, porque é filho. A gente não troca de filho, a gente quer manter os filhos. Não dá, a gente tolera os erros. Às vezes são erros que nos desonram, às vezes são coisas que acontecem que nos ferem, mas mesmo assim a gente está disposto para investir de novo, a gente está disposto para andar junto. Tem que ser assim na célula, tem que ser assim na nossa célula, na nossa igreja. Poxa, você apronta comigo, você dá uns nó, mas eu olho para você e falo, eu vou investir de novo, eu vou de novo dar a chance. Você vai lá e inventa fazer tal coisa, fazer assado, ir para um caminho diferente, e nós saímos quase na mão, mas no final eu falo assim, mas eu vou investir em você, porque você é o melhor de Deus para mim, eu gerei você, eu não desisto de você, não desisto. Você tem que saber que esse é o meu coração, é não desistir. Eu vou te reiar se você não aprumar. Você vai entrar, mas mesmo que for para ficar tortinho no fundo, cheio de hematoma, mas eu não largo de você. Eu incomodo atrás de você, eu vou atrás, e quem anda comigo sabe disso. Por mais que às vezes fica distante, que eu não posso pôr a mão muito, tem que respeitar o tempo, mas sabe que eu fico no pé, sabe que eu estou querendo ver levantar, e quando dá sinal que vai levantar, eu faço maior festa. Faço ou não faço, irmãos? Só os que já... Responde aí, faço ou não faço? Porque é assim que é a vida, é assim com os filhos. Você chama atenção, você vai lá, às vezes tem que trancar no quarto, dá castigo, fica mal, olha lá, repete de ano, fica uma arara enfesado por causa do menino, da menina. Aí ele começa a dar sinal que vai melhorar, você aplaude, você esquece tudo, você fala, vai dar certo agora, aleluia. Vê se é com um funcionário assim. O cara dá nó, chega atrasado, falta, te deixa na mão. Aí ele dá um sinal de melhora, você fala assim, é a melhora da morte. Vai aprontar na semana que vem, deixa eu cascar com esse cara logo. Que é empregado.
não é filho, é empregado, é chefe, não é pai. Você está entendendo? Então, filhos são para sempre. Terceiro ponto, filhos confiam plenamente em seus pais. Irmãos, quem é filho de verdade acredita, confia. Andamos na confiança. Sabe o que nos mantém unidos? É a confiança que nós temos no Senhor e em vocês. É você depositando confiança em mim e eu depositando em você. É a gente entendendo junto, compartilhando junto, crescendo junto. Nós temos que ter confiança um no outro. Amém? Então, no meu ministério eu observo a mesma coisa quando falamos de confiança. Muitas bênçãos e a unção de Deus fluem por meu intermédio para os filhos e filhas que são mais confiáveis. Quanto mais você confia, mais unção você vai receber. Sabia? As pessoas quando desconfiam, quando acham, não, quando não são tão transparentes, elas recebem menos. Para um pouco e avalia se você já esteve desanimado aqui. Por que você desanimou? Porque por algum momento você perdeu a confiança, você perdeu o foco, você deixou algumas coisas entrarem, você ficou olhando coisas fúteis, detalhes fúteis, e aí a sua confiança foi abalando. E qual foi o resultado disso? Você perdeu a unção. Mas aqueles que confiam mesmo assim, aqueles que veem os detalhes, mas falam assim, não, mas eu sei qual é o coração, e são transparentes, e buscam estar junto, e não desanimam, esses serão herdeiros da maior unção. Você está ouvindo, irmãos? É o tempo de pagarmos junto, em sofrimento, em luta. É isso que vai fazer de nós é isso que vai fazer de nós mais unidos. É o quantos demônios expulsamos junto, quantos impactos nós lutamos junto, quantas crises, quantas multiplicações, quanto acerto nós vivemos junto. E isso vai deixar um legado, uma história que vai nos fazer mais confiantes. Saber, eu posso confiar, porque eu sei que não desanima. Amém? Agora um outro ponto, que é uma característica de um filho de verdade, são primícias da paternidade. É o filho que honra o pai. Se você é filho hoje, tem a possibilidade de estar perto do seu pai, aprenda a honrá-lo. Às vezes não é teu pai natural, alguém que teve um encargo por você, você tem que aprender a honrá-lo. Malaquias 1,6 diz isso, abre lá. Malaquias 1,6. Se o Luciano puder vir no teclado já, só para ir preparando o ambiente. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, que desprezamos nós o teu nome? O filho precisa honrar o pai. Nós temos que cultivar essa qualidade de honra, irmãos. Qual foi a última vez que você honrou teu pai? Eu falo do natural agora. Olha, não venha com essa conversa barata né, essa balela de que meu pai foi alguém difícil. Tá? Acho que ninguém aqui teve um pai fácil. Quem teve um pai fácil? Ninguém teve pai fácil. Todos nós tivemos pais que foram difíceis. O tempo que tivemos foram difíceis. Mas um filho precisa honrar o pai. Perdemos isso, irmãos. Os filhos se levantam contra os pais. Olha o que aconteceu com esse menino de 13 anos. Ele acabou com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, e depois se matou. Cristo Jesus, onde nós vamos parar? A honra é uma marca que tem que ser latente. Eu não sei,
Eu só vim aprender a usar essa palavra honra quando eu me converti. E depois de um bom tempo. É o que ninguém ensina. Não se ensina em casa a honrar. A gente tenta ensinar, mostrando respeito, dignidade, dando valores. Não se fala a palavra honra. Se fala educação, se fala paciência, se fala, olha lá, como é que você fala comigo, menino. Isso é uma maneira, que é a obediência. Mas isso tem que ter transferido para a célula, tem que ser transferido para a igreja, com o teu pastor, com os teus membros. Nós precisamos honrar um outro. Amém, irmãos? Sabe que a pessoa que Deus colocou do teu lado, ela é preciosa. Por mais que ela tenha dificuldades e lutas, ou não seja do jeito que você pediu para Deus para ela ser, que ela seja um caroço na tua vida às vezes, que você tem que engolir, você tem que aguentar. É aquela que você, quando faz algo, ela chega perto e fala, eu vou ouvir. Às vezes é assim, mas aprender a honrar. A honra é uma marca na vida de pessoas nobres. Sabia disso? Gente nobre é gente que honra. Eu não estou falando de gente rica, estou falando de gente nobre, gente de estirpe nobre, gente de índole nobre. É gente que honra, é gente que não tem dificuldade de honrar. Minha maior alegria, irmãos, é ter meus filhos trabalhando comigo no ministério. Poxa, ver gente pagar o preço que eu pago. É de ouvir os irmãos falando assim, pastor, eu estou contigo, eu quero fazer junto, eu quero estar perto, eu entendo que é um tempo bom, eu não quero abrir mão. Poxa, irmão, isso é uma maneira de honrar tremenda. Às vezes as pessoas querem dar presentes, é legal também, acho que está certo. Você ama o seu líder, você ama o seu pastor como você ama o seu pai. Se puder, dê um presente mesmo, honre ele, leve ele para comer lá no Tertúlia. Caro para chuchu. Ou leva ele para comer um milho na praia e pagar para ele uma água de coco. Ou faz lá um vatapá lá. É vatapá aquele negócio lá? É, né? E leva ele lá para comer com suco de cupuaçu. Faz a sua especialidade. Faz o melhor que você pode fazer. Mas, irmão, honra. O dia que a gente começar a se amar mais, a gente vai querer honrar mais. E aí você vai ver que nenhuma pequeno detalhe, nada de picuinha vai tomar o nosso coração, que a gente vai olhar e falar assim, meu amor é tão maior para esse irmão, que essas coisas ficam de lado. A característica de quem é filho é que ele honra. Quando ele respeita, quando ele quer andar junto, quando ele paga contigo o preço, quando ele não reclama do preço. Poxa, isso é a coisa mais gostosa que alguém pode receber. Verdadeiros filhos e filhas sempre vão honrar, sempre. Alguns filhos pródigos não fazem isso, é verdade. Alguns filhos pródigos, eles viram as costas, e você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para perder o investimento. Investir em filho, como diz o pastor Marcelo, é um investimento sem garantia de retorno. É pôr o dinheiro lá para você esquecer dele, é perder. Você investe a sua vida para pôr na faculdade, na escola, para estudar, e ele vai casar, vai bater as asas dele, vai embora para Honduras, para a Escócia lá, né, Edilene? Investiu a vida toda, ensinou, mostrou. Aí vai lá, arranja um escocês que usa saia, casa, homem de Deus em nome de Jesus. Nem se ela vir, ela manda as fotos dos netos seu. Mas filho é assim. Na igreja também não é diferente. Tem gente que você vai investir, e vai pegar o investimento e vai jogar fora, e vai dar as costas para você. É verdade. Você pensa que vai ser diferente? Você pensa aí, as pessoas que já investiu, que você falou, que você deu, um dia vão lá e vão achar que não é, e tá bom, mas tem aqueles que vão ficar, tem aqueles que vão permanecer, então aqueles que vão honrar o fruto.
E aí eles não vão te devolver nada não, mas eles vão fazer aquilo que você deu multiplicar, e vai distribuir para muitos e muitos e muitos. Aí você vai falar que valeu a pena. Filhos espirituais são assim, os naturais também. Efésios 6, 1, 3, quinto ponto: filhos, obedecem aos seus pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida para a terra, sobre a terra. Poxa, irmão, eu tenho filhos aqui que não me ouviram, que eu falei: irmão, irmã, e aí não ouviram, e o resultado disso foi dor. O preço da desobediência é só por um prazer momentâneo, para fazer a tua vontade a curto prazo ali do que você quer. Mas depois, irmão, você vai ter que entender que você vai ter que voltar e piripinico e falar: Deus, eu errei, pastor, errei, líder, errei. Quando eu percebo que eu não tenho filho ou uma filha perto de mim, eu imponho limites em relação a dizer que aquela pessoa deve ou não fazer, sabia? Eu tenho receio às vezes de pedir algumas coisas para alguns irmãos. Eu vou pedir para ele, mas puxa, será que eu peço? Porque não é filho. Se eu pedir, ele vai achar que é abuso. Alarga tudo aí, irmão, vamos fazer tal coisa. Para com isso, vamos fazer aquilo. Só filho faz. Eu vou ser sincero com você, não são todos filhos ainda. Que em nome de Jesus, Deus me deu uma igreja de 100% filhos. Mas ainda não são. Eu tenho alguns que são filhos, outros ainda não. Outros são adotivos, eu brinco, né? Brinco com o Petson, que ele é filho adotivo, que eu herdei. Mas um passarinho. Mas que você tenha um coração e disponibilidade hoje, puxa, para sonhar em ser filho, irmão. Porque um pai que não tem filho não é um pai 100% realizado. Às vezes os pais não podem ter filhos por algum motivo. É ruim porque chega nessas datas. Nós temos um irmão que perdeu o filho, né? Não está aqui hoje. Acho que ele nem veio às vezes por causa disso. Marcelo. Faz 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio que ele perdeu um menino de 13 anos. Enfermidade. Então aquilo fica acompanhando esse irmão onde ele vai, né? A dor. E às vezes ele não vem num culto Dia dos Pais por causa disso. Paulo falando que tem filhos também que não vieram porque não tem pai. Se nós aprendermos que Deus está dando a oportunidade de nós vivermos uma família, você vai também descobrir que por mais que você não tenha mais um filho ou não tenha um pai, aqui você vai encontrar o amor de um pai e o amor também de um filho. A hora que esse Marcelo descobrir que ele vai de repente abraçar a vida de um jovem desse, que vai honrar ele, aí ele vai encontrar, que nada substitui, mas ele vai encontrar a possibilidade de amar de novo o filho. É a mesma coisa para aqueles que perderam os pais. Hoje eu falando lá com o Wani, com o Eli, com o An, de perder um parente. Pô, vocês estão aí às vezes gastando tempo com algumas crises, mas daqui a pouco um vai tomar um rumo diferente, vai casar, não sei para onde vai. E aí o tempo que nós perdemos, né, com tanta coisinha tola, não vai dar para recuperar. E já pensou se alguém é removido? Aí eu falei: olha aí para tua irmã, olha para o teu irmão, a herança dos seus pais está nele. Você quer estar mais perto do seu pai, estando perto do teu irmão de sangue. Eu já não tenho mais minha mãe, então quando eu olho para minha irmã, eu vejo nela os traços da minha mãe. Quando eu tenho uma foto dela, eu tampo assim, ó, eu tampo até a minha foto, eu tampo aqui assim, os dedos assim, e eu fico olhando e falo assim: cara, é minha mãe. E é mesmo, eu pareço, minha irmã parece, essa faixa aqui, minha mãe. E eu já me confundi assim, olhando, e falei assim: nossa, ela. Aí eu tiro o dedo, sou eu, é minha irmã. Aí Deus me falou o seguinte: ó, o teu irmão e a tua irmã é a maneira de Deus ainda permitir você ter uma aproximação da herança, que é o sangue dela nele.
Meu pai não é o sangue da minha mãe. Agora minha irmã é. O meu irmão é. E a palavra de Deus aqui, ó, existe amigo mais chegado que o irmão? Agora põe isso, transfere isso para a vida espiritual. Você quer estar tão perto de Deus? Esteja perto do irmão. Tem gente que não quer estar perto do irmão, quer estar perto de Deus. Não vai estar, irmão. Você não pode nunca contactar Deus. Por isso que ele falou: você não pode dizer que me ama se não amar teu irmão. Se você quer se relacionar com Deus, tem que estar perto do irmão. Amém. Sexto ponto, e mais um para encerrar. Filhos e filhas fazem aquilo que veem seus pais fazerem. O filho repete aquilo que o pai faz. O filho vai orar igual o pai ora. O filho vai ter os hábitos e os trejeitos do pai. O filho repete. Você vai ver isso nas criancinhas. Vitória orava, via Paulo orando, ela fazia igual. Não sei quem, acho que foi André e Estela, estavam orando lá, ajoelhados no quarto. Daqui a pouco foram olhar na sala, estava lá, acho que a Vitória e a Ana Carolina, também com a cara no pó, no chão lá orando. O Natan, põe o Natan para orar aqui, você vai ver, a gente está orando aqui, o Natan já começa, ele faz assim, Natan faz assim. O Elias põe lá o Cirilo lá, o Natan para. Fica o Elias, o Cirilo e o Bidu assim, ó, vendo o Cirilo, não, o Natan, o Elias, o Natan e o Bidu, olhando o Cirilo lá pregando. A gente fica parecido. Você vai pregar meio parecido comigo, se você é meu filho. E o sétimo ponto: filhos acreditam em seus pais. Lucas 23:46, não precisa abrir, só para encerrar. Então Jesus clamou em voz alta e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uau! Você não tem noção que é isso. Mas ele estava confiando a vida dele. Ele estava a 1 segundo da morte. E Jesus, nessa frase, ele declara o seguinte: que ele escolheu morrer. Que diz a palavra: tendo dito isso, expirou, entregou o espírito, morreu. Confiança para dar a vida, confiança para andar no conselho, confiança para fazer aquilo que está pedindo, confiança para crer que nós vamos chegar lá sim. Se as coisas não aconteceram até hoje na tua vida, pensa um pouquinho: será que não foi falta de você ouvir mais aqueles que amam você, que admoestam você? Eu vou te falar algo, eu não sou um pai meloso, não. Difícil, as pessoas têm medo de mim. Essa é a verdade. Tem medo de me contar as coisas. Acha que vão levar bronca. Mas vão mesmo. Me diz, qual é o pai que não dá uma bronca? Que pai que tem que ficar lá: nossa, você fez isso, que bonitinho. Ai, me lasquei todo, pai. Faz de novo. Pai que faz isso, pai vai chamar atenção. Pai de verdade chama atenção, irmãos. Pai de verdade chama atenção. Pai de verdade não fica passando a mão na cabecinha, não. Ele vai passar a mão na sua cabeça, mas depois de puxar a tua orelha. Acorda, menino. Se posiciona. Muda essa história. Até quando você vai ficar caindo no mesmo problema, no mesmo erro? Sabe, pai, ele ama assim. Não é assim que diz a palavra de Deus? Que o pai que ama o filho disciplina com amor. Que amor que, Edilene? É com vara, com açoite. O fruto dessa correção é amor. Não só fruto, a semente também. Mas aprender a confiar. Uma coisa que mais tem perdido o nosso tempo, o nosso foco, é que às vezes nós falamos e as pessoas não confiam. Eu falo: irmão, faz assim, irmão. Irmã, faz assado, irmã. Não confia, não faz. Qual o resultado? Isso não é maldição de pastor, não, que é. Isso é a verdade. Se você andar no nosso conselho, irmão, porque nós somos homens de Deus, pelo amor de Deus. Olha, o pastor Gilberto é homem de Deus, pastor Aloysio,
Eu temo a Deus. Quando alguém vem me pedir um conselho, eu temo a Deus. Às vezes são coisas sérias, né, que tem que falar. Fala, irmão, faz isso, ó, vende tal coisa, para com tal coisa, não anda por esse caminho. Mas quando você não vê as pessoas andar no conselho, aí você fala, mas será que é filho? Porque filho que é de verdade deveria andar no conselho. Você está me ouvindo? Jesus confiou que depois da morte viria a ressurreição. Ele confiou, por isso que ele entregou. Ele teve que perder algo, a vida, para experimentar algo, a vida. Você nunca vai ter nada se antes não entregar isso. O que é que está te impedindo de morrer de verdade, de morrer para valer, de parar com o caminho torto, de parar com de andar na vontade própria? Entrega isso hoje. Morre logo, irmão, porque depois da morte vem a vida. E esse dia dos pais, nós ficamos sensíveis às vezes, não é? Ficamos com o coração mais tocados, porque é um ambiente onde muitos se lembram de pais. Graças a Deus eu tenho meu pai vivo, mas eu não tenho minha mãe. E a gente fica meio sensível. E a gente aprende, sabe o quê? Só damos valor depois que perdemos. Puxa, a gente só dá valor depois que a gente perde. Tenha você a chance de não fazer isso. Dá valor hoje. Ah, aquele meu líder, puxa, aquele fulano. Depois que perdeu, depois que a gente perde, a gente começa a sentir a falta. Eu queria que você ficasse de pé, porque o apelo aqui não é para tornar esse dia mais melancólico, mas é que nós possamos dar respostas diferentes. Não sei quantos aqui ligaram para os seus pais. Devia fazer isso hoje. Se você não tem pai, às vezes você tem um tio, às vezes tem um amigo que, poxa, alguém que foi tão precioso, uma amiga, ou seu líder. Eu queria que você refletisse um pouco e pensasse o seguinte: seu líder é teu pai espiritual? Ou ele é o teu carrasco espiritual? Você olha para ele e você fala, ai Deus do céu, vai ficar me cobrando as coisas. Infelizmente tem gente que não nos entende. Tem gente que acha que eu sou chato. Tem gente que reclama de tudo. Reclama do que é frio, que é barulhento, que é alto, que é baixo, que está longe, que é não sei o que demora, que é rápido. A gente encontra de tudo. E também não importa, porque não dá para agradar tudo mais. Se for filho, pode reclamar, porque filho reclama mesmo. Filho que é de verdade, ele reclama, mas reclama para ver melhor. Quem é filho de verdade, ele faz seus comentários com o fundo de melhorar. Ô pai, compra uma carne melhor para nós comer. Ô pai, põe a Coca-Cola aqui. Tá miguelando essa Coca-Cola aí, pai? Não aguento mais tomar essa tubaína, pai. Filho fala, não fala? Ó como o empregado fala: só tem tubaína nessa casa. Sai falando mal. Aí fala pro vizinho: tô fora, essa casa só tem tubaína. Os dois reclamam da mesma coisa, só que um tem um coração para ter o melhor, e o outro tem um coração para ver o pior. Nós temos um Pai que está nos céus, que escolheu vivermos em igreja, em comunidade. Se não amarmos o irmão, não podemos amar a Deus. Feche seus olhos aí e deixa Deus falar com você. Onde é que você tem falhado? Onde é que tem ficado a desejar aí a sua posição?
mais tempo, Deus. Muitas vezes investimos a nossa vida em vaidades que nos levam a perder tempo. Eu não quero mais perder tempo, Deus. Eu já não tenho mais o tempo que eu tinha ontem. Eu não quero perder tempo. Que você possa também entender isso e não perder mais tempo, irmãos. O convite é para sermos uma grande família aqui. De verdade. Não uma família casual que só aparece nas festas. Mas gente que se preocupa de fato para ver histórias mudarem. A honra, a obediência, crer, confiar, permanecer, são marcas de filhos e também de pais. Dias ruins se levantarão, e se nós não estivermos unidos, nós não vamos suportar a dor. Estamos envelhecendo a cada dia. Mas alguns anos, alguns de nós naturalmente não estarão. Serão dias de dores. Se não vivemos em família, não vamos suportar. É assim na família, na casa. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma situação pode nos afrontar e tirar a paz da casa. Se nós não estivermos juntos, como família, esposa, filhos, unidos, como vamos suportar, irmãos? É tempo de restaurar a nossa unidade como irmãos, como família natural e como famílias em Cristo também. Se você está com seu pai aí, com o seu parente, seria tão bom se você pudesse se aproximar dele agora, então.